Oi pessoal, tudo bem? Então, essa é a primeira aula do nosso curso, vai ser uma aula sobre conjuntos. Mas antes de iniciar a aula, eu acho que é importante comentar alguma coisa. A ideia é que esse curso, né, eu pelo menos todo ele, não exige uma série de pré-requisitos do estudante. Então, ao longo das aulas comigo, com os demais professores, a gente vai tentar apresentar todos os conceitos que são importantes para que se aprenda análise na reta, né, que é o que a gente pretende estudar. E para começar, a gente vai apresentar os conceitos importantes sobre conjuntos. Mais tarde nesse curso, né, ele vai ficar bem axiomático. Mas aqui nesse começo, a gente vai apresentar uma série de definições que são rigorosas, sim, mas são definições que não tem um rigor de axioma, né? Então, tem muita coisa aqui que a gente vai definir com base na intuição dos objetos que a gente quer trabalhar. No caso, inicialmente com conjuntos. Essas primeiras aulas, que são comigo, a gente vai procurar estudar dessa forma, sobre conjuntos e funções. E é basicamente isso, né, para a gente começar. Tem disciplinas que aprofundam, buscam trazer essa parte de conjuntos de uma maneira mais axiomática, lógica. Vocês conseguem encontrar aulas nesse sentido. E claro, se vocês quiserem se aprofundar, eu recomendo que procurem, né, se aprofundar nesse assunto, né, sobre teoria dos conjuntos. Mas com os conceitos que a gente vai aprender aqui nesse começo, a ideia é que eles serão suficientes para tudo que vocês precisarem, inclusive quando a gente chegar na parte axiomática. E aí vou sempre tentar ressaltar isso, mas ressaltar também o rigor das definições que a gente vai dar durante essas aulas, porque são com elas que a gente vai conseguir resolver os nossos problemas e avançar no curso. Tem, claro, o perigo da gente deixar passar uma ou outra definição que seja importante, mas aí se vocês perceberem isso, vocês podem me comunicar, tirar dúvidas, mas o essencial com certeza estará nesse curso, né? As primeiras aulas são a ideia que a gente estude conjuntos e funções. Mas dito isso, né, vamos lá para a nossa aula. Então vamos lá. Para começar nosso curso, é importante que a gente defina o que é conjuntos, né? E aí sempre que a gente falar de conjuntos, a gente vai estar falando sobre uma coleção não ordenada de objetos não repetidos. Então, um conjunto para a gente é uma coleção não ordenada de objetos não repetidos. E é o que isso quer dizer? Que para a gente um conjunto é só um monte de objetos, em que não importa se tem mais de um daquele objeto, a gente só quer saber se aquele objeto está ou não num determinado conjunto. Por exemplo, se meu conjunto é um conjunto de frutas, não interessa pra gente se tem 2, 3, 4 ou só uma laranja. Pra gente só interessa se tem ou não laranjas. Da mesma forma que a ordem não importa, né? Não importa se primeiro vem maçã, segundo vem laranja, terceiro vem mamão, né? Seria a mesma coisa se eu falasse primeiro vem mamão, depois vem maçã e por último vem laranja. Então, um conjunto é uma coleção não ordenada, a ordem não importa, de objetos não repetidos. Então, os objetos de um conjunto não se repetem. E esses objetos do conjunto a gente vai chamar de elementos do conjunto. Os objetos de um conjunto são seus elementos. Uma analogia que a gente pode fazer com conjuntos é que conjuntos são como se fossem sacolas. E os elementos são as coisas que estão ali, imediatamente dentro da sacola. Quando você abre a sacola, você vê elas. Claro, tem como a gente construir conjuntos muito estranhos na matemática, né? Que podem nos parecer nada como sacolas. Mas intuitivamente é essa a ideia que a gente tem na cabeça, né? Um conjunto é uma coleção, é como se fosse uma sacola de coisas, que a ordem não importa. E a gente só quer saber se as coisas estão ou não nas sacolas, né? Não tem coisas repetidas na sacola. E para um conjunto estar bem definido, então a gente precisa só saber quem são seus elementos.
se para cada elemento, né, ou seja, para cada objeto, na verdade, eu conseguir identificar se aquele objeto é ou não um elemento do conjunto, isso é, se aquele objeto está ou não no conjunto, então o conjunto está bem definido, né? Porque eu sei exatamente quem é que está dentro do conjunto e sei exatamente quem é que não está no conjunto. Mas para isso a gente também vai dar nossa segunda definição aqui, que é a ideia de pertencimento, né? Então, dado um conjunto qualquer, um conjunto X qualquer, se x é um elemento de x, dizemos que x pertence a x, né? Dizemos que x pertence a x. Então, sempre que a gente diz que um objeto pertence a um conjunto, a gente está querendo dizer que aquele objeto é um dos elementos daquele conjunto, né? Daquela coleção. E como é que a gente denota isso, né? Com símbolos matemáticos? Denotamos como x, esse E aqui significa pertence a x. Então, esse símbolo aqui do E significa pertence. A gente lê x pertence a x. Igualmente, a gente consegue, a gente vai dar a definição do que é um objeto não ser um elemento de um conjunto, né? Se x não é um elemento de x, dizemos que x não pertence a x. Deixa eu escrever aqui direitinho, né? X não pertence a x. Então, a ideia de não pertencer é o contrário de pertencer, né? Então, um objeto que não é elemento de um conjunto, ele não pertence àquele conjunto. E escrevemos o símbolo que a gente usa, bem parecido, ó. X não pertence a x. É o E do pertencimento, só que com a barrinha é o símbolo de não pertence. Então é isso. Para a gente, um conjunto ele vai estar bem definido quando formos capazes de, para qualquer objeto, a gente conseguir dizer se aquele objeto está ou não no conjunto. E perceba que os objetos de um conjunto, né, é um conceito muito genérico. E, de fato, a ideia é que seja isso mesmo. Os objetos de um conjunto podem ser qualquer coisa. Então, podem ser números, podem ser coisas, podem ser, inclusive, outros conjuntos, os objetos de algum conjunto. Só que se a gente for capaz, para qualquer objeto que vocês pensem aí, ou que eu pense aqui, dizer se o objeto está ou não no conjunto, é porque a gente definiu bem um conjunto, né? Vamos pegar um exemplo para isso. Digamos que eu dissesse que C é o conjunto das cores primárias. Quais são as cores primárias? Vermelho, azul e amarelo. Então, esse conjunto está bem definido. E uma forma de escrever um conjunto bem definido é exatamente o que a gente fez aqui agora. É escrever todos os elementos que estão nesse conjunto. Por exemplo, no conjunto das cores primárias, os elementos são a cor vermelho, a cor azul e a cor amarelo, né? Não tem nenhuma cor que é primária que a gente deixou de escrever aqui e nenhuma cor que a gente escreveu aqui não é primária. Então, se a gente sabe e escreve todos os elementos de um conjunto, a gente definiu ele bem, né? Porque qualquer objeto que você me der, por exemplo, se eu falar roxo, a gente sabe que roxo não é uma cor primária, né? Porque, ó, as cores primárias é vermelho, azul e amarelo. Roxo não está aqui dentro. Então, roxo não pertence ao conjunto C, né? Que é o conjunto dessas cores primárias. Azul pertence ao conjunto C. Então, uma forma de escrever um conjunto bem definido é justamente escrever todos os elementos daquele conjunto. E é assim que a gente faz. Ó, a gente bota o nome do conjunto, nesse caso é o conjunto C, é igual, abre
chaves, né, entre chaves, a gente escreve quem são os elementos do conjunto, nesse caso as cores vermelho, azul e amarelo, separados por vírgula. Outro conjunto que a gente poderia escrever, o conjunto X, como conjunto dos números naturais menores que 5. Quem são os números menores que 5? Os números naturais menores que 5. O 1, o 2, o 3 e o 4. Perceba, só para relembrar uma coisa que a gente viu lá na definição de conjuntos, que eu podia escrever esses números aqui em qualquer ordem. Por exemplo, poderia escrever 2, 1, 3, 4. Ainda é o mesmo conjunto, né? Porque a gente viu que quando a gente está falando de conjuntos, a ordem não importa. Da mesma forma que não faz sentido eu repetir números, né, nesse conjunto dos números naturais. Basta a gente saber se o número é natural menor que 5 ou não, para estar nesse conjunto. E, de novo, esse conjunto está bem definido, porque eu escrevi todos os elementos do conjunto. Então, qualquer elemento que for diferente desses não está no conjunto. Qualquer objeto, né? Então, o 5 não pertence a X. O 2 pertence a X. Coração. Coração é um dos objetos? Não, né? Os objetos é 1, 2, 3 e 4. Então, coração não pertence a X. 1,5. 1,5 não é um dos objetos, né? Os objetos são 1, 2, 3 e 4. Então, 1,5 não pertence a X. Então, essa é uma das formas da gente definir um conjunto, né? O conjunto está bem definido, porque qualquer objeto que você pense, eu consigo dizer se ele está no conjunto X ou se ele não está no conjunto X. Outra forma bem comum que a gente tem de escrever conjuntos bem definidos é dizer uma propriedade do conjunto que a gente consiga claramente identificar se os números ou os objetos, quaisquer que sejam, cumprem ou não aquela propriedade. Por exemplo, em vez de escrever C e escrever as cores primárias, eu poderia escrever como C é o conjunto das cores primárias. Escrever assim deixa claro para a gente quem são as cores que estão dentro desse conjunto, né? Ou até melhor, a gente poderia escrever assim, ó, C é o conjunto das cores primárias. Essa é uma propriedade que toda cor que cumprir essa propriedade está em C. E se a cor não cumprir essa propriedade, não está em C, né? Então, só de ver essa propriedade, a gente conseguiria dizer quem são os elementos de C. Então, mesmo se eu tanto escrever assim, né, como escrever desse jeito que a gente escreveu aqui em cima, faz com que C esteja bem definido. Quando a gente vai escrever um conjunto, também é bem comum a gente usar essa linguagem aqui, ó. Vou escrever X de novo. X como conjunto dos números naturais menores que 5. A gente vai escrever X é o conjunto dos números naturais, então X são os números que pertencem aos naturais, tal que X é menor que 5. Isso aqui é uma forma de escrever esse conjunto X aqui em cima, né? O que eu estou falando, ó? Estou falando que X é igual o conjunto dos números que são naturais, tal que esses números são menores que 5, né? Que é justamente o 1, 2, 3 e 4. Ó, escrevi uma propriedade dos números que permite que eu identifique claramente quem são esses números. Coração pode estar nesse conjunto? Não, porque coração nem número natural é, né? Então, essa propriedade deixa claro pra gente que coração não está no conjunto. 3 está nesse conjunto? Sim, porque 3 é um número natural e 3 é menor que 5. Só para a gente relembrar, esse ponto e vírgula aqui é o que a gente, na linguagem de conjuntos, lê como tal que. Então, isso aqui a gente lê assim, ó. Os x's que pertencem aos naturais, tal que x é menor que 5. É comum, né, vocês encontrarem por aí também outros símbolos para tal que. Às vezes escrevem como 2 pontos e às vezes escrevem como uma barra vertical, assim. Todos os 3 símbolos são usados, né? Acho que no nosso livro a gente usa o ponto e vírgula e também é o que eu prefiro usar. Então, beleza, a gente já consegue definir bem quem são os nossos conjuntos, né? Um conjunto está bem definido quando, para qualquer elemento, eu consigo dizer se aquele elemento está ou não no conjunto. Então, o que define um conjunto são
quais elementos estão nele, né? Ou quais elementos não estão neles, já que todo objeto ou pertence ou não pertence a cada conjunto. Até agora a gente só deu exemplos de conjuntos finitos, né? Aqui é um conjunto que tem 3 elementos, vermelho, azul e amarelo. Aqui é um conjunto que tem 4 elementos, 1, 2, 3 e 4. Quando o conjunto tem um elemento só, geralmente a gente diz que é um conjunto unitário, mas a gente também pode escrever conjuntos infinitos. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, que são os números que a gente usa para contar, todo mundo já deve ter tido algum contato com eles. A gente pode escrever assim, ó, a gente geralmente usa esse símbolo aqui para os naturais, né, o N com a barrinha, e a gente pode escrever como sendo o 1, o 2, o 3, o 4. E aí, para a gente não precisar escrever todos os naturais, até porque não teria como, né, já que são infinitos, a gente usa os 3 pontinhos. É um abuso de notação? Mas é um abuso de notação permissível, né, porque qualquer pessoa que vê escrito assim consegue entender quem são os números que estão ou não nesse conjunto, né. Então é isso que a gente tem que ter em mente dessa primeira parte. Para definir o conjunto, eu preciso que ele esteja claro quem são os elementos daquele conjunto. Outra definição que por vezes é usada é a ideia de conjunto universo. E aí, o conjunto universo é o conjunto de todos os objetos que a gente está trabalhando. Por exemplo, se a gente está falando sobre resolver uma equação, né? Geralmente, o conjunto universo, quando a gente vai resolver uma equação desse tipo aqui, é o conjunto de todos os números reais, né? Porque você quer um número real que somado com 5 dê igual a 7. Nesse caso, o conjunto das soluções dessa equação é o conjunto que só tem o 2, né? O conjunto unitário que só tem o número 2. Mas o conjunto universo seria o conjunto de números reais. Quando é necessário, a gente explicita quem é o conjunto universo, né? E aí por isso eu estou falando isso para vocês, mas em geral ele está oculto, né? A gente consegue entender nas entrelinhas de quem a gente está falando. Mas é muito importante a gente definir um conjunto aqui, que é um conjunto bem especial. Vamos definir o que é o conjunto vazio. O conjunto vazio é o conjunto que não tem nenhum elemento. Ou seja, para todo objeto, esse objeto não pertence ao conjunto vazio. E aí eu vou escrever aqui o símbolo do conjunto vazio. Ó. Conjunto vazio, a gente escreve ele com esses símbolos aqui. É assim que a gente denota o conjunto vazio. Ou uma bolinha com um tracinho, ou abre chaves, fecha chaves. É assim que denotamos o conjunto vazio. Uma coisa que é importante ressaltar aqui. O conjunto vazio está bem definido. Por quê? Todo objeto eu consigo saber se está ou não no vazio. Nesse caso, a gente sabe que todo objeto não está no vazio. Então, ele é um conjunto que não tem ninguém. Para todo mundo, ninguém está lá dentro. Outro erro bastante comum é quando vai escrever o conjunto vazio, escrever assim, ó. Esse conjunto aqui, não é um conjunto vazio, ele é um conjunto unitário. Porque ele tem um elemento. Quem é o elemento dele? O conjunto vazio. Então é um conjunto que dentro dele tem um conjunto, o vazio. Então ele não está vazio, né? Já que tem alguma coisa lá dentro. Se você quer falar do conjunto vazio, ou é a bolinha com tracinho, ou é abre e fecha chaves. Vamos para a nossa próxima definição importante, né? Esqueci de apagar isso aqui. Agora que a gente já entendeu a ideia de pertencimento, a gente vai buscar entender a ideia de inclusão. E aí, para isso, a gente vai definir o que é um subconjunto. Definição. Dados dois conjuntos, né? Então, dados conjuntos x e y, dizemos que x é subconjunto de y, subconjunto de y, se todo elemento que pertence a x, então, para todo x,
Se x pertence a x, então x pertence a y. Isso é, um conjunto é subconjunto de outro se todo elemento que tiver nele também está no outro. Então, se o 1 está nesse conjunto X, o 1 vai ter que estar no conjunto Y. Se estrela está nesse conjunto X, estrela tem que estar nesse conjunto Y também. Então, todos os elementos de X também é elemento de Y, né? É isso que vai dizer que X é subconjunto de Y. E a gente denota desse jeito, ó. Denotamos X é subconjunto de Y. Esse símbolo aqui, né, é o símbolo de subconjunto. Também, às vezes, vocês vão ver por aí esses símbolos sem esse traço embaixo, né, só assim. É o mesmo significado, também significa ser subconjunto. E só para comentar mais um pouco, todo conjunto é subconjunto dele mesmo, né, porque todo cara que pertence a um conjunto pertence a ele mesmo. Então, todo elemento que está no conjunto está nele. Então, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, em particular, a gente já sabe, né, agora que todo conjunto tem pelo menos um subconjunto. Quando a gente quer falar dos subconjuntos que só são diferentes daquele, aí a gente escreve esse símbolo, né, de subconjunto com um tracinho assim, ó, para indicar que a gente está falando dos subconjuntos que são diferentes. Então, são os subconjuntos que não são ele mesmo. Aí a gente também fala que é um subconjunto próprio. Quando a gente fala de subconjunto próprio é porque são os subconjuntos que não são iguais, né, ao próprio conjunto. E aí vamos lá. Sempre que um X é subconjunto de Y, a gente também poderia falar aqui o seguinte. Também nesse caso, também neste caso, dizemos que X está contido em Y. Então, sempre que a gente falar que um conjunto está contido em outro, é porque ele é subconjunto daquele outro. Ou, também poderíamos falar, Y contém X. Então, falar que um conjunto contém outro é porque o outro é subconjunto do 1. Certo? E aí vamos pensar numa coisa. Por exemplo, se eu pego o conjunto dos números 1, 2, 3, 4, 5. E eu pego o conjunto desses números aqui. 1, 3 e 5. Ó, perceba que esse conjunto aqui da direita, ele é subconjunto desse conjunto da esquerda. Por quê? Todo elemento da direita, ó, o 1, ele está na direita, também está na esquerda. O 3 está na direita, também está na esquerda. O 5 está na direita, também está na esquerda. Então, esse cara aqui, né, por exemplo, se eu chamo de A, é subconjunto desse outro, que eu posso chamar de B. Então, a gente escreveria assim, ó, A é subconjunto de B. Certo? Quando um conjunto não é subconjunto do outro, a gente fala que ele não contém, não está contido, e a gente usa o símbolo da contenção, só que com o tracinho assim, ó. Isso aqui significa que A não é subconjunto de B, né? Vou escrever isso para não deixar dúvidas. Quando X não é subconjunto de B, denotamos como X não está contido, ou X não é subconjunto. Escrevi B e escrevi Y aqui, né? Vamos deixar o Y para ficar parecido lá em cima. Aqui. Quando X não é subconjunto de Y, denotamos que X não está contido, ou X não é subconjunto de Y, né? Esse símbolo é o que a gente chama de símbolo de contenção, ao passo que aquele símbolo que a gente viu lá em cima, né, é o símbolo de pertencimento. Perceba que eles são coisas diferentes. Para alguém pertencer ao conjunto, ele precisa ser elemento daquele conjunto. Falar que alguém está contido no conjunto é que todos os elementos dele estão no conjunto. Por exemplo, aqui o A, ele não pertence ao B.
Por quê? O A não é elemento do B. Só que os elementos de A são elementos de B. Então, A está contido em B, mas A não pertence a B. O primeiro resultado que a gente vai provar nesse curso aqui, né, para a gente já ir treinando, é a seguinte proposição, né? O conjunto vazio, né? O vazio é subconjunto de qualquer conjunto, de todo conjunto. Isso é, né? Para todo x, o vazio é subconjunto de x, né? Perceba que isso é verdade. Por quê? O que é o contrário de ser subconjunto? Não ser subconjunto. Mas o contrário de ser subconjunto, o contrário de dizer que todo elemento de um conjunto pertence a outro, é dizer que o contrário disso daqui, né, vou até escrever em vermelho, é dizer que existe um x, que x pertence ao conjunto e x não pertence ao outro, né? Então, o contrário de todo mundo que pertence a x pertence a y é existe alguém em x que não pertence a y. Por que o vazio é subconjunto de todo conjunto? Vamos lá, provar. Tome x, um conjunto qualquer. Então, estou tomando um conjunto qualquer, que eu nem sei quem é. Não existe ninguém que pertence ao vazio, né? Por quê? Se alguém pertence ao vazio... Porque pela definição, né? Aqui, ó, o vazio é o conjunto que ninguém pertence a ele. Logo... Opa, eu escrevi aqui o contrário, né? Escrevi não existe x que não pertence ao vazio. Não existe x que pertence ao vazio. Logo, não existe x que pertence ao vazio e pertence a x. Certo? Se não existe alguém que nega, né, ser subconjunto, então o vazio é subconjunto de x, né? Outra forma da gente pensar isso que é justamente pensar por absurdo, né? Supõe, né? Aí outra forma de pensar, a mesma coisa, né? A mesma demonstração, na verdade. Supõe que o vazio não é subconjunto de x. Então, existe um x, que x pertence ao vazio e x não pertence a x. Só que isso daqui é uma contradição. A contradição está justamente nessa primeira parte aqui, ó. Porque a gente sabe que, mas isso é um absurdo. Porque não existe um x que pertence ao vazio. Pois a gente já sabe disso, né? X tal que x pertence ao vazio. Se não existe x que pertence ao vazio, não pode existir um x que pertence ao vazio e não pertence a x, né? Isso aqui é uma demonstração que a gente chama de demonstração por vacuidade. Uma outra observação importante para falar sobre essa relação de inclusão, né, de subconjunto, é que ela é uma relação que é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Isso significa que ela é uma relação de ordem, né? Então, isso daqui é a relação de inclusão. É uma relação de ordem. E aí, o que é uma relação de ordem? É ser reflexiva, ser transitiva e ser antissimétrica.
E aí vamos lembrar o que é cada uma dessas coisas. Uma relação ser reflexiva significa que todo conjunto se relaciona com ele mesmo, né? E de fato, a gente viu lá que para todo conjunto ele é subconjunto dele mesmo. Então, ela é uma relação reflexiva. O que é ser transitiva? Ser transitiva é o seguinte: se x é subconjunto de y e y é subconjunto de z, então x é subconjunto de z. Isso aqui também é verdade. Sempre que você tiver um subconjunto, um primeiro subconjunto de um segundo e um segundo de um terceiro, o primeiro é subconjunto do terceiro. E ela é antissimétrica. O que é ser antissimétrica? É o seguinte: se x é subconjunto de y e y é subconjunto de x, então x é o mesmo conjunto que y. Certo? É isso que essas três palavrinhas quer dizer. Dizer que uma relação é reflexiva é dizer que um objeto sempre se relaciona com ele mesmo, no caso, o conjunto, ele sempre vai ser subconjunto dele mesmo. É transitiva, quer dizer que se x é subconjunto de y e y é subconjunto de z, transita, né? Então o x é subconjunto do z. E é antissimétrica se sempre que houver assimetria, na verdade a gente está falando do mesmo conjunto. Isso é, se x é subconjunto de y é subconjunto de x, então na verdade x é igual a y. Vamos provar essa segunda propriedade, e aí as outras propriedades eu deixo para vocês. Vamos lá, prova da 2. O que a gente sabe? A gente sabe que x é subconjunto de y e y é subconjunto de z. E a gente quer provar que x é subconjunto de z. Então vamos lá. Dado um elemento qualquer de x, né? Então dado um x que pertence a x qualquer. Como x é subconjunto de y, então x pertence a y. Vocês concordam? Ó, x é subconjunto de y. Pela definição de ser subconjunto, todo elemento que está em x está em y. Beleza. Mas também y é subconjunto de z. Logo, como x está em y, x também pertence a z. E isso aqui prova que qualquer, peguei um x qualquer elemento em x também está em z. Isto é, x é subconjunto de z, né? Demonstramos que essa relação de subconjunto é uma relação transitiva, né? As outras propriedades vou deixar para vocês. Uma última coisa que a gente vai ver nessa nossa aula é a seguinte: a definição de conjunto das partes. E aí, quem vai ser o conjunto das partes para a gente? O conjunto das partes é de algum conjunto e ele é o conjunto que tem todos os elementos daquele conjunto, todos os subconjuntos daquele conjunto. Desculpa. Então, vamos definir isso aqui. Definir. Dado um conjunto x, né, um conjunto x qualquer, o conjunto das partes de x, então o conjunto das partes de x é o conjunto cujos elementos são os subconjuntos de x. E a gente denota o conjunto das partes de x assim, ó. Denotamos por esse P, aqui diferente,
Aí, entre parênteses, de quem é o conjunto das partes. Nesse caso, o conjunto das partes de x, né? Geralmente a gente anota assim. Vou reescrever essa definição aqui, né? Isto é, um xzinho, ele pertence ao conjunto das partes de x, se e somente se xzinho for subconjunto de x, né? Então, sempre que algum objeto pertence ao conjunto das partes de um conjunto, na verdade o que eu estou dizendo é que aquele objeto é subconjunto daquele conjunto, né? Vamos dar um exemplo que essa ideia aí vai ficar mais clara, né? É o seguinte, digamos que nosso conjunto X fosse o conjunto dos números 1, 2 e 3. Quem são os subconjuntos de X? Vamos tentar escrever todos? Ó, a gente já provou que o vazio é subconjunto de X, certo? Então, pela nossa definição aqui, ó, o vazio pertence ao conjunto das partes de X. Vamos agora ver quem são os subconjuntos de X que tem um elemento só, né? Ó, o conjunto que só tem o número 1, ele é subconjunto de X. Mesma coisa para o conjunto que só tem o número 2, também é subconjunto de X. O conjunto que só tem o número 3, todos esses são subconjuntos de X, né? Então, o conjunto que só tem o 1, o conjunto que só tem o 2 e o conjunto que só tem o 3 pertencem ao conjunto das partes de X. Quem são os conjuntos de X que tem dois elementos? Vamos lá. O conjunto que tem o 1 e o 2, o conjunto que tem o 1 e o 3 e o conjunto que tem o 2 e o 3. Ó. Esses três são subconjuntos de X que tem dois elementos. Então, os três fazem parte do conjunto das partes de X. X tem algum subconjunto com 3 elementos? Tem, né? Ele mesmo, que seria o conjunto que tem 1, 2 e 3, né? Que é ele. Então, o X também é subconjunto de X. Portanto, o conjunto das partes de X, né? Se a gente quiser escrever todos os elementos, é o vazio, o conjunto que só tem o 1, o conjunto que só tem o 2, o conjunto que só tem o 3, o conjunto que tem o 1 e o 2, o conjunto que tem o 1 e o 3, o conjunto que tem o 2 e o 3 e o próprio X, né? Que é o conjunto que tem 1, 2 e 3. Então, esse aqui é o conjunto das partes de X. Beleza, gente? Essa é a ideia de conjunto das partes. E com isso, a gente finaliza, né, a nossa primeira aula. Só relembrando o que a gente viu, né? A gente viu a definição de conjunto, o que é pertencer ou não ao conjunto, né? A gente viu, inclusive, que esse é o critério para se definir o conjunto, né? Está bem definido se você consegue saber todos os elementos que pertencem ou não a ele. A gente viu alguns exemplos de conjuntos, definiu o que era o conjunto vazio, definiu a relação de contenção, né, ou de subconjunto, quando é que um conjunto é subconjunto de outro, viu quando não é subconjunto, provou que o vazio é subconjunto para todo conjunto, viu que a relação, né, de contenção de subconjunto é uma relação de ordem, isso é, ela é reflexiva, transitiva e antissimétrica, né? A gente provou a transitividade, né? Mas vocês conseguem fazer isso para reflexividade e antissimetria também, usa basicamente a definição. E a gente definiu o que é conjunto das partes e viu um exemplo. Vou dar mais um exemplo de conjunto das partes, que é o seguinte, um exemplo curioso. O conjunto vazio. Quem é o conjunto das partes do conjunto vazio? Na verdade, a gente podia pensar, o conjunto das partes do conjunto vazio é vazio, né? Na verdade, não. Porque lembra que a gente provou que o vazio é subconjunto de todo conjunto? Então, em particular, o vazio é subconjunto do vazio. A gente também pode ver isso de outra forma, né? Pensar que todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, o conjunto das partes do conjunto vazio é um conjunto que tem um elemento, o próprio vazio, né? Porque, ó, se o vazio é subconjunto do vazio, então o vazio pertence ao conjunto das partes do vazio, pela nossa definição. E aí, quem é o conjunto das partes do conjunto das partes do vazio?
conjunto das partes vazio, na verdade, a gente está fazendo o seguinte, né? O conjunto das partes... Opa, deixa eu escrever errado aqui. O conjunto das partes do conjunto unitário que tem um vazio. A gente já sabe que o vazio é subconjunto em todo mundo, então o vazio é subconjunto disso, né? A gente sabe que todo conjunto é subconjunto dele mesmo, então ele é subconjunto. Mas tem mais um subconjunto aqui, né? Será? Não. Seria o subconjunto unitário que só tem o vazio, ó, mas a gente já contou ele. Então, o conjunto das partes do vazio, vou escrever aqui embaixo, deixa eu parar pra você. É o conjunto que tem o vazio e tem ele mesmo, certo? E a gente podia ficar brincando com isso aqui para definir conjuntos, conjunto da parte, conjunto da parte, conjunto da parte, né? Mas acho que é um exemplo interessante. Na próxima aula a gente vai ver algumas operações entre conjuntos, né? Para ser mais específico, a operação de união, a operação de interseção, a ideia de complementar de um conjunto, e também a gente vai ver o produto cartesiano entre dois conjuntos. Quando vocês terminarem de ver essas duas aulas, eu recomendo que vocês tentem fazer os exercícios, né, do primeiro capítulo do livro. Mais especificamente, os exercícios do 1 ao 11. Claro, tem alguns exercícios que dá para fazer só com o que a gente viu essa aula, mas como essa aula é bem introdutória, né, a gente fala dos conceitos mais iniciais, a maioria dos exercícios já usa a ideia de interseção, união, então é interessante que vocês vejam a próxima aula também. Mas é muito importante que vocês tentem fazer os exercícios. Já disse aqui quais são os exercícios, mas na próxima aula eu vou reforçar isso, né? Então é isso, gente. Até a próxima.